Agora, na nota do governador, além de falar desse caso do homem que foi jogado pelo policial do Alto da Ponte, o governador faz referência também ao caso do jovem que foi morto com vários tiros pelas costas depois de furtar num mercado alguns produtos de limpeza. E o Arthur Coelho está aqui com a gente no estúdio da Band News FM com uma apuração exclusiva desse caso, né, Arthur? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Adriana, e para todos que acompanham a programação da Band News FM. Esse policial militar que atirou e matou o jovem negro com 11 tiros no último dia 3 de novembro em um mercado na Zona Sul de São Paulo, ele é investigado também pela morte de outras 2 pessoas na Baixada Santista e também chegou a ser reprovado em um exame psicológico para entrar na Polícia Militar. A Band News FM teve acesso aos documentos que tratam dos 2 casos. Em dezembro do ano passado, Vinícius de Lima Brito, de 24 anos, estava em um carro com a namorada em São Vicente, enquanto outro militar, um amigo dele, estava de moto com a namorada. Eles teriam sido abordados por 2 pessoas, por 2 homens armados que anunciaram um assalto. Esse soldado, o Vinícius de Lima Brito, ele reagiu e atirou contra os suspeitos que morreram. Vinícius justificou os disparos como legítima defesa. Essa arma que teria sido usada pelos acusados nunca foi encontrada e o processo segue aberto na justiça. O outro caso, o mesmo policial militar, também chegou a ser reprovado no exame psicológico quando tentou entrar na Polícia Militar pela primeira vez. O laudo conclui que Brito apresentou inadequação aos parâmetros exigidos no perfil psicológico estabelecido para o cargo. Esse documento cita ainda que ele teria instabilidade em relacionamentos e descontrole emocional. A inaptidão não pressupõe a existência de transtornos mentais ou a inaptidão para outras funções e atividades, indicando que ele não era apto somente para o cargo de policial militar à época em que ele fez o exame. Ele conseguiu entrar na corporação no mesmo ano após prestar um segundo concurso para a Polícia Militar. A gente não tem informações se esses concursos eles têm acesso às mesmas informações. Nesse intervalo, ele chegou inclusive a entrar com um mandado de segurança contra o resultado do primeiro teste, alegando subjetividade nessa análise, mas a justiça negou o pedido e o processo foi extinto. Lembrando que ele foi afastado, esse policial militar. Bom, a gente colocou no ar para quem está acompanhando pela live, pela Band News TV, o documento que comprova que ele foi reprovado por descontrole emocional e meses depois, então, foi aceito na corporação e agora envolvido não só em um caso, mas em 2 casos de violência e suspeição de excesso de violência em situações em que não havia nenhuma necessidade, né? Exatamente. Nessas 2 mortes na Baixada Santista, que aconteceu em dezembro, ele alegando aí também legítima defesa. A gente tem imagens deste inquérito policial que está sob investigação. Perfeito, Arthur. Obrigado pelas suas informações. Isso causa, claro, uma revolta não só que gente que traz esses casos, que descreve essas imagens, mas também dos nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham. O nosso ouvinte Kiko pergunta, antes do Arthur começar a falar sobre esse caso desse agente envolvido nessa história no supermercado, na tentativa de furto, que terminou com a execução dessa pessoa que furtou, um supermercado, ele perguntava, esses policiais não fazem testes psicológicos para identificar qualquer anormalidade? Na sequência ele ouviu o Arthur e disse, tá aí. E aí a pergunta que ele faz é como entrou na polícia ainda assim, mesmo depois de não ter passado nesse exame psicológico. Que deve ser rigoroso, que tem que ser rigoroso. A gente vai acompanhar muito de perto esses casos de violência, de excesso de violência pela Polícia de São Paulo e a qualquer momento a gente traz mais informações.